Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Combinado? Ó, tem livro do canal lá na loja, frete grátis para todo o Brasil. Tem nova estampa de camiseta, ó, camiseta Witchcraft. Vai lá, dá uma fuçadinha na loja. Um novo modelinho de blusinha, tá? Em viscolaicra aqui, ó. Estampa muito bonita, brilha no escuro, vocês vão amar. E tem também a assinatura da Caixa Assombrada. Se você ainda não assinou sua caixa, não deixa a caixa de novembro passar também, tá bom? Já tivemos aí de outubro, Halloween. A galera já tá recebendo a caixa Halloween. E temos aqui a caixa de novembro, Dia de los Muertos. Então, se você ainda não fez a sua assinatura, dá tempo de fazer e receber a caixa de novembro, ok? Tá bem legal, tá bem legal. Bom, vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. O Fantasma da Madre. Olá a todos do canal, quero compartilhar a história que vivenciei enquanto estive em um convento na França. É uma moça que nos conta. Eu sou a fulana, tenho 35 anos. Com 18 anos, eu morava com os meus pais e mais duas irmãs. Somos de uma família católica e desde pequena sigo a religião. Quando comecei a entender as coisas, principalmente sobre Deus, etc., me senti chamada para entrar em um convento. Eu estava inteiramente focada em seguir a minha vocação. Então decidi conversar com um bispo, que logo me orientou, me deu uma grande força e me instruiu de como eu deveria fazer para conseguir entrar em um convento. Dito e feito, comecei a participar de retiros espirituais, eventos da igreja e tudo mais. E por 2 anos me dediquei. Aprendi francês, me preparei para o que eu mais queria, que era viver enclausurada. Somente com orações e penitências a Deus. Quando chegou a hora de ingressar no convento, nessa altura eu já estava com 20 anos, fui mandada para a França. Me senti realizada e muito feliz. Com uma mala nas mãos, me despedi da minha família, viajei até a França. Chegando lá, bati no portão do convento e assim que se abriu, passou um filme na minha cabeça. Será que eu seria bem aceita pelas irmãs? Será que eu conseguiria me adaptar rapidamente? Bom, deixei as dúvidas de lado e entrei. Eram 13 freiras, 3 noviças e a madre. Fui muito bem recebida por todas, menos pela madre. Ela era uma senhora que sempre estava de cara fechada, tinha muitas rugas no rosto, uma pele bem branca e andava com a ajuda de uma bengala. De início pensei que ela teria uns 80 anos. Depois de conviver com ela, soube que tinha 95. Ela tinha 95 anos de idade. Essa madre era muito sem educação mesmo. Nenhuma das freiras gostava dela. Tratava todas com muita arrogância. Era como se estivesse sempre de mal com a vida. E nós, recém-chegadas, éramos muito maltratadas, principalmente pela madre. Eu acho que ela se aproveitava de sua condição de idosa para nos tratar mal. Esse convento, na época, tinha 180 anos. É um lugar escuro, cheio de fotos de padres, papas, madres que já faleceram. Havia muitos corredores, muitos quartos. Era um lugar silencioso, um lugar muito escuro. De dia ficava escuro e à noite era impossível andar nos corredores sem uma vela nas mãos. Em um almoço, estávamos todas reunidas na cantina e meio desesperadas, pois tinha apenas 2 meses que estávamos reunidas na cantina e eu meio desesperada, pois tinha apenas 2 meses que estava no convento e também eu não dominava muito bem o francês. Em uma conversa com elas, ao invés de dizer uma palavra, eu disse outra e todas riram muito, assim, baixinho. Eu fiquei sem entender e quando olhei para a madre, ela se levantou, me encarou
e se retirou da mesa. Eu me senti mal com isso. Não tinha entendido muito bem o que eu tinha falado. Mais tarde, eu soube que eu disse algo como ficar nua. Eu troquei as palavras. Jamais falaria algo desrespeitoso na frente delas, gente. Cabisbaixa e envergonhada, fui até a sala da madre pedir perdão e fazê-la entender que eu ainda não dominava muito bem o francês. Assim que entrei, ela me olhou fixamente com um olhar de ódio e me disse: "Não gosto de gente da sua terra. Suas mulheres são perdidas. Que venha a ira de Deus sobre você e todos da sua terra." Olha a boca fechada, hein, dona madre? Fecha essa boca, roga maldição nos outros. Ah, vá. Bom, e me expulsou da sala dela. Gente, eu senti um medo e ao mesmo tempo senti que aquilo não era de Deus, não. Pronto, agora rogar maldição nos outros. Ela tinha um olhar diabólico. Ela olhava fixamente pra gente, um olhar frio, perturbado. Um dia, enquanto estava na minha cela, meu Deus, enquanto eu estava na minha cela, que é como se chama o quarto de cada freira e noviça, eu me encontrava dormindo e percebi uma luz vindo da porta. Quando me viro para olhar, ali estava a madre, parada do lado da minha cama, com uma enorme vela branca nas mãos e a bengala sustentando o corpo. Liguei o abajur que ficava do lado da minha cama e perguntei se ela precisava de alguma coisa. Ela simplesmente abriu a porta e saiu olhando para mim. Quando olhei no relógio, era 2:30 da manhã. Abri a porta e fui falar com ela. E não consegui, pois ela havia se trancado em seu quarto. No outro dia, comentei com uma irmã o ocorrido e fiquei sabendo de várias covardias que ela fazia com elas, com as outras irmãs. Com elas, é isso? Com as irmãs? Desde colocar culpa em algo que não fizeram, fazia elas ficarem horas limpando algo que já estava limpo, até aparecer do nada no quarto das freiras durante a noite. Ah lá. Eu sabia que era uma senhora e que eu deveria respeitá-la, mas achei o cúmulo que estava se passando. Ela pegou um ranço de mim, sabe? Me acusava de roubo, mexia nas minhas coisas e me apelidou de Carnaval. É bem lá, Casa de Papel, sei lá. Gente, me apelidou de Carnaval por eu ser do Brasil. Era uma forma de tentar me diminuir, causando os risos de algumas outras freiras que sempre estavam com ela. Mas, gente, que local de bullying, hein? Bom, em um domingo pela manhã, eu estava indo para a missa na capela que ficava ao lado do convento. Eu sempre estava descalça, então, passando pela sala, ouvi a madre conversando. Como eu tinha medo dela, eu passei pela sala cabisbaixa e não vi com quem ela supostamente estava conversando. Só que eu ouvia só a voz dela. Chegando na capela, vi que todas estavam ali. Então não tinha como ter alguém na sala com a madre. Deixei isso para lá. E um frei que estava do meu lado na igreja sentiu falta da madre e pediu para alguém buscá-la. Pediu quem que podia buscá-la. E eu acho que pediu quem poderia buscá-la. E eu me ofereci. Então fui buscá-la fazendo o sinal da cruz no meio do caminho, pois eu tinha muito medo dela. Chegando na porta, entrei e disse que eu estava ali para levá-la até a igreja. Como sempre me expulsou e disse que não queria saber de carnaval na sala dela, pois o meu país era imundo e cheio de pecados, né? Eu me retirei e assisti à missa. Bom, 2 dias se passaram e esses dias foram terríveis. A madre conversava sozinha e isso começou a dar medo nas irmãs. Chegou ao ponto dela exigir que tivesse um lugar na mesa do almoço para um espalho do padre que ela estava conversando. Ficamos com muito medo. Dias depois, uma freira que cuidava dela a achou caída no chão pela madrugada. A levaram ao hospital e os médicos não deram 1 ano de vida para ela. Eu não sei dizer exatamente o que ela tinha.
Então, ficou decidido que ela iria passar os seus últimos dias no convento. Passávamos o dia todo ao lado da cama dela, rezando, e mesmo no leito de morte, ela não parava de dizer palavras de ódio. Ela dizia: "Meu espírito vai ficar sempre aqui. Cuidado de madrugada. Vou aparecer quando eu morrer. Esse lugar é meu." Mas, gente, a fé católica não acredita nisso, acredita? De morrer e ficar pra cá? Frases que indicavam que ela estaria sempre ali, mesmo depois de morta. A madre, então, faleceu dias depois. Todas as irmãs ignoraram completamente o fato da madre ter dito que voltaria. Somente eu e mais uma noviça ficamos com medo. Velando seu corpo na capela da igreja, eu senti muito medo. Sabia que aquilo não terminaria ali. Eu sabia que ela ainda ficaria no convento em espírito. Seu rosto no caixão era de verdadeiro ódio. E aconteceu um fato que assustou a todos os presentes ali no velório. Nos encontrávamos rezando o terço do lado do caixão, e foi quando a defunta abriu os olhos e fechou novamente. Foi tudo muito rápido. Nem todos viram. Aquilo durou o quê? Um segundo? Um grande alvoroço se formou no convento e foi chamada uma equipe médica, pois algumas freiras achavam que ela poderia estar viva. Foi constatado, então, realmente a sua morte. Não haveria vida naquele corpo. Os médicos disseram que mesmo depois de morto, o corpo pode se mexer um pouco, por causa dos gases que se formam e tal. Eu fui uma das que viu os olhos abrirem. Decidiram, então, continuar com o velório, mas eu e mais duas irmãs não participamos. O medo corria pelas minhas veias. Nunca senti tanto medo assim. Entrei para o meu quarto e ali fiquei, rezando, ajoelhada com um rosário nas mãos e tremendo muito. Depois do enterro da madre, todos chegaram no convento. Rezamos pela madre e fomos dormir. E quem disse que eu dormia? Eu ouvi batidas no meu quarto e quando abri era uma irmã que estava com medo e não conseguia dormir. Ficamos deitadas de luz acesa aquela noite toda, nem sei quantos terços nós rezamos. A madre sentia um verdadeiro ódio por mim e por ela, por aquela outra irmã, é isso? O porquê não sabemos até hoje. Durante dias nós dormimos juntas no quarto. A promessa de que ela voltaria fez com que o medo pairasse sobre o convento. 2 meses depois, com medo, mas ainda mais fortes na fé de que Deus jamais permitiria que o espírito da madre voltasse, estávamos todas ali almoçando, quando de repente a porta da cozinha se fechou sozinha. Nos entreolhamos e saímos da cozinha. No mesmo dia, na sala do convento, 4 quadros de padres e madres do século XX, que mencionei antes, caíram no chão. 4. E então começaram os acontecimentos sobrenaturais. Sabíamos que era o fantasma da madre que estava ali nos fazendo medo. Começaram então os relatos das aparições no quarto. A madre estava aparecendo para todas no meio da noite. Reunimos os colchões na sala e ali ficamos. Houve um tempo em que sentimos necessidade de nos reunir e dormirmos juntas. E foi isso que fizemos. 20 dias depois, reunidas na sala, à noite, para rezar, escutamos a chuva caindo lá fora. Aproveitamos para dormir. De repente, ouvimos o barulho da bengala da madre, pois toda vez que ela andava, a bengala batia no chão e fazia esse som, sabe? Tum, tum, tum. Parece que tem um filme que tem isso, não é? Ligamos a luz e não havia nada. Passamos a madrugada rezando e meditando a Bíblia. Quando nos demos conta, já era de manhã. A situação foi ficando complicada, pois víamos vultos por todo o convento. Chamamos um padre exorcista que confirmou a presença da madre pelo convento. E fez ali uma bênção especial em todos os cômodos. E depois disso, durante 3 meses, não tivemos nenhuma manifestação sobrenatural no convento. Acreditamos que ela teria encontrado a paz,
pois com certeza era isso que seu espírito estava precisando. Até que um dia, depois das minhas orações, fechei minha Bíblia, liguei o abajur e fui dormir. Senti uma inquietação estranha, arrepios pelo corpo, uma sensação de ter alguém ali no quarto comigo. Me virei e não vi nada, mas o medo continuava. Me enrosquei nas cobertas, comecei a suar bastante e na minha mente eu repetia: Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Foi quando ouvi o barulho da bengala da madre se aproximando de mim. E eu repetindo: Ave Maria, Jesus Cristo, Santa Teresinha. Saí falando o nome de Deus, que ela fosse embora. Roguei ao meu anjo da guarda, fiz todo tipo de oração. Quando senti que ela estava do meu lado na cama, eu fechei os olhos e cobri a cabeça. Tremendo muito, cheguei a me urinar e gritei muito, mas muito alto por socorro. As irmãs entraram e me socorreram. Eu estava suada, tremendo, chorando muito. O fantasma da madre estava ali. Felizmente eu não a vi, mas estava. Decidi então voltar para minha casa. Eu não aguentaria passar mais uma noite ali naquele local. Comigo veio a noviça, que também estava sendo atormentada pelo espírito. Nós criamos uma grande amizade e ela não tinha família, pois havia sido abandonada no convento pela mãe. Decidimos sair do convento e voltar para o Brasil. Não tinha condições de continuar ali. Aquele espírito não encontrou a paz e até hoje aparece para as meninas lá do convento. A madre ainda tem muito ódio dentro dela. Nunca entendemos o porquê desse ódio todo. Chegamos no Brasil, decidimos seguir outro caminho. Hoje sou advogada e minha amiga é promotora de justiça. Juntas batalhamos para esquecer o que vivemos naquele convento. Ainda fazemos tratamento psicológico e espiritual. Nunca mais sentimos a presença do espírito da madre. Rezamos muito por ela para que encontre a luz e a paz. Esse é o meu relato, me sinto bem em compartilhar ele com vocês. Obrigada por ler, beijos. Um beijo para você, muito obrigada pela história. E, né, por isso que eu falo, não importa a patente, não importa... ninguém é santo, né, assim. Quer dizer, alguns eram, sei lá, mas... pelo jeito a bicha era ruim, né? Parece até que vai virar um filme de terror. A gente lembra do filme A Freira, alguma coisa assim, né? Hein? Bicho ruim, jogando praga no Brasil, ainda preconceituosa. Ai, ai, ai. Bom, tá lá, rondando por aí também, em vez de encontrar paz, ela ficou lá rezando pra quê? Ficar atormentando os outros aqui? Ah, mulher. Bom, desculpe, mas... Esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se forem comentar, que seja com respeito, por favor. Um grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui!